Lembrando que está sendo gravada, como sempre. A aula de hoje eu destinei ela para fazer um processo de revisão para as provas que estão se aproximando. Se não me engano, semana que vem já tem prova, se não me engano. E aí não custa lembrar que o tema de vocês será Grécia e Roma, certo? E Só aí isso mesmo? eu preparei a aula da seguinte maneira, lembrando que duas observações iniciais. Na semana passada, assim que a aula acabou, eu iniciei um processo para escanear o capítulo do livro e pedir via representante de turma para enviar para vocês. Espero que tenha chegado, pelo menos ninguém falou nada. Então, ali é uma das formas de você estudar. Nada te impede de pegar outros livros e estudar também. Então, essa é uma primeira observação. Segundo, ontem, no final da tarde, eu postei lá no sistema de vocês, no sistema da escola, algumas atividades para serem resolvidas no caderno. Detalhe, são atividades avaliativas com simpáticos 8 pontos de distribuição, certo? Então, se não me engano, vão ser 10 pontos da próxima prova. Se não me engano, tá? 10 pontos da próxima prova. E 10 pontos a serem distribuídos assim da forma como eu bem entender. Então, essa forma como eu bem entender, ela vai ser o acesso de vocês, as aulas, a participação nas aulas, presença, né? Participação ali mínima, envio dessas atividades corrigidas e por aí vai, entre outras coisas, certo? Então, tem um capítulo disponível para vocês já, para vocês irem estudando, e tem atividades avaliativas no valor de simpáticos 8 pontos. Não deem mole, certo? Então, galera, sem mais delongas, para não perder tempo, que eu estava aqui na aula do segundo ano e quase que não deu tempo de ver tudo. O que eu preparei aqui para vocês? Sem câmera, sem microfone. O que eu preparei aqui para vocês? Vamos fazer atividade de revisão na prática. Então, essa daqui é uma prova de história do ano passado. Obviamente, não vai ser a mesma de vocês, mas que tem esse tema Grécia e Roma. Então, nós vamos aqui aos poucos e lendo cada questão para a gente ir fazendo, certo? Então, lembrando, é uma questão que eu já apliquei no ano passado e está relacionada ao tema. Ela começa fácil, dificultando. E aí, no final da aula, eu vou dar algumas dicas também, um direcionamento para estudo. Só tomar um café aqui. Número 1. Leia com atenção o texto a seguir. O mundo em que vivemos deve muito aos gregos antigos. Nosso idioma, o português, está cheio de palavras gregas. As grandes obras de literatura e as artes gregas até hoje são modelo de beleza. Nos museus, as esculturas gregas estão sempre cercadas por admiradores. Fecha aspas. Isso é uma citação, né? Aí, são aspectos da civilização grega presentes em nossos dias, exceto, ou seja, todas as alternativas estão corretas, menos letra A, A técnica de letra A, professor. mumificação. Hoje, professor, vai fazer mumificação com o quê, parceiro? O diabo tá o quê, professor? Fazer Vou fazer as múmias na rua agora. Vamos lá. Técnica de mumificação não pertence à sociedade grega, pelo contrário, egípcia. A realização das Olimpíadas. A letra C. As Olimpíadas, Letra elas C. são herança da Grécia Antiga, onde existiam os Jogos Olímpicos. Então, aqui, a número 1, bem facinha, letra B. A valorização da lógica, não é a lógica. E a defesa da valorização da democracia, não. O principal legado que nós temos hoje perdão. É a professor, não? Desculpa. É só A, não, professor? Foi mal.
Então, Aí, a professor, realização deixa eu das falar, Olimpíadas, a valorização da lógica, a defesa da democracia, todas essas aqui são características da Grécia Antiga que, de uma forma ou de outra, estão presentes hoje. Realmente, técnica de mumificação é um negócio lá do Egito Antigo. Não pertence aqui Professor, te fazer uma pergunta. O que seria a valorização da lógica? à lógica da filosofia. Seria um Entendi. resgate da filosofia, Sim. Entendi. sacou? Saquei. Então, letra A. 2. Leia o texto atentamente. Os deuses, quaisquer que tenham sido as suas origens longínquas, nada mais são do que seres humanos. Seres humanos maiores, mais fortes, mais belos, eternamente jovens, adquiriram não só a forma humana, mas também os sentimentos, as paixões, os defeitos e até os vícios dos homens. O mundo divino apresenta, portanto, uma imagem engrandecida, mas não depurada da humanidade. Usando as informações contidas no texto e em outras que você dispõe sobre o assunto, cite 3 características da religião na Grécia Antiga. Então, essa aqui seria uma questão dissertativa. E aí, para não demorar muito, características da religião da Grécia Antiga. Primeiro, ela é politeísta. Os gregos eram Vários politeístas, deuses. acreditavam em vários deuses. Segundo, eles acreditavam que o que acontecia ali na vida deles, no cotidiano, no acordar, trabalhar e dormir, era a tinha ação dos influência deuses. direta dos Era deuses. tudo que eles faziam, os deuses faziam para eles, tipo, mais ou menos Faziam assim, para uma moeda eles. de troca. Sim. Inclusive podiam interferir diretamente. Ora bolas, a história da Guerra de Troia, veja se não é uma treta que começou por 3 deusas fazendo um concurso para ver qual que era a mais bela entre elas. E uma terceira característica, cada cidade-estado na Grécia Antiga, ela escolhia um deus para adorá-lo, Representar. para representá-lo. Então veja como que a religião ela é extremamente presente na vida das pessoas, certo? Então começamos fácil, subir um pouquinho de nível, vamos avançar. 3. Na Grécia Antiga, a economia foi marcada pela realização de diferentes atividades. A única alternativa incorreta sobre a economia da Grécia Antiga é... Eu quero saber a única errada. Letra A. Artesãos, como oleiros, escultores e ferreiros praticavam seus respectivos ofícios em áreas específicas da cidade. Correto. Tá correto. Essa galera tinha lá um espacinho para reunir, para tipo ser a feira da cidade. É a B, mano. As uvas e azeitonas eram os principais produtos cultivados pelos gregos. É a B. Tá certo, Tá professor. certo. Até Tá certo. hoje, É a até B. hoje, se produz O ótimos azeite de oliva veio de lá, não veio? Azeite Isso. de alguma coisa assim. O azeite Então, de oliva vem da Grécia. Então a letra e uva também. Uva que você produz o vinho. E essa turma da Grécia Antiga adorava tornar sim. O rum, o vinho, tomavam enfim, muito encher isso, a né? cara de vinho. Letra C. O comércio marítimo foi pouco desenvolvido. Errado. Errado. O comércio marítimo foi muito desenvolvido. Essa Era galera exportado de navegava lá. pra caramba pelo litoral grego, sem ser muito recortado. Então, a 3 aqui, a letra C. Então, rapidão. O solo montanhoso prejudicou o desenvolvimento da atividade agrícola no território grego. Tá certo também, porque aquela região, conforme a gente viu, o solo montanhoso, que as poucas áreas cultiváveis era disputada no tapa. Mas então não vai prejudicar se eles cultivar muita uva e azeitona. Então, não faz muito sentido, né? Mas, por exemplo, Opa. solo montanhoso prejudicou. Mas a uva, por exemplo, você
Cara, a uva você planta num vasinho, se você quiser, e Sim, faz ela eles subir. faziam muito trigo também, professor. Aí poderia prejudicar no trigo. Mas compara a agricultura da Grécia Antiga com a do Egito, com um dos povos da Não tinha comparação. Mesopotâmia. Você tinha o rio Nilo ali, gigante. Você podia plantar até onde se desse conta. Mas aqui no caso, a letra C de casa, o que o comércio marítimo foi pouco desenvolvido, pelo contrário, foi muito desenvolvido, certo? Uhum. Então, avançando. 4. Leia atentamente o trecho abaixo para responder a questão. Na antiga Grécia, as crianças iam à escola para aprender a ler, escrever, recitar poesias, fazer cálculos e tecer instrumentos, além de se exercitar. Aparece hoje. Escreviam em tábuas cobertas com cera e usavam estiletes no lugar de lápis. Não se usava uniforme, mas quase todo mundo se vestia com túnicas curtas, amarradas na cintura com cinto. Nas horas livres, brincavam com arcos, ioiôs, bonecos e cavalos de barro. Na hora do banho, passavam azeite pelo corpo e depois raspavam a pele com uma espátula para tirar a sujeira. Não tá aparecendo na Só tela pra depois ela. é que se lavavam com água fria. Ok. Professor, a Luana disse que a tela tá aluna toda branca pra ela. não está aparecendo a prova para ela. Sai da sala e entra de novo. Então vamos lá. Estabeleça uma comparação entre a educação espartana e a educação ateniense, considerando o objetivo da educação em cada polis e a forma de educar meninos e as meninas. Essa aqui é uma das questões mais clássicas que eu gosto de cobrar, que é para, inclusive, quando eu estava dando aula de Grécia Antiga, eu comentei sobre isso. Você tinha ali as diversas cidades-estados de Esparta e Atenas. Você tinha as diversas A cidades. educação espartana era voltada para o militarismo, né, professor? Militarismo para os meninos virarem guerreiros e as... Formar exército. E a Atena era mais para os caras virar agropecuária, essas coisas. Certo. Isso. Então você tinha a sociedade grega, que tinha ali várias cidades-estado e tal. Você tinha as duas principais, Atenas e Esparta. Para aqueles e aquelas que já assistiram o filme 300, ali os primeiros minutos do filme conta a história dos meninos que era tirado dos cuidados da mãe e ia treinar. Então essa questão que ela é lúdica nesse sentido, que você tem ali os meninos novinhos, guerreiros espartanos, que iam treinar para ser grandes soldados. Enquanto na Grécia Antiga, em Atenas, na verdade, os meninos aprendiam a ler, escrever e tal. Então, são dois tipos de educação distintas. Tudo sem diferente. segredo. Próxima questão, 5. A partir do século V a.C., na Grécia Antiga, ocorreu um grande desenvolvimento no campo da arte, da filosofia e da democracia ateniense. Sobre a democracia de Atenas, é correto afirmar que, letra A palavra demos, que significa genericamente povo, se referia a todos os habitantes de Atenas. Letra B. A palavra demos relaciona-se somente aos homens livres e filhos de atenienses. Letra C. Participavam do espaço público grego os escravos, os estrangeiros e as mulheres casadas com cidadãos gregos. Letra D. É a B. Participação da mulher e do homem eram iguais nas assembleias. A B. É a B. B. B de bola. B de bola. Caraca, calma, nós é muito inteligente, parça. Lógico, né, pai? Nós estudamos. Nossa. Que isso, pai? Você tá doido? Tamo junto, tá ligado? Tá ligado, né, Big? Tamo junto. Tá ligado, 6. Big Chicken. Fala 300, fala 300. 6. A cidade-estado
Muito importante entender aqui o que é cidade-estado. Cidade que ainda Cidade-estado continua. foi uma organização política típica da Grécia Antiga. Quais eram as características de uma cidade-estado, Clóvis? Elas Quais foram possuíam as mais autonomia, notáveis? elas possuíam Atena, autonomia, a autonomia como tipo eram Atena. independentes. Como é que é o nome da outra? E como é uma prova, é interessante o seguinte, você vai, sempre que vocês forem fazer uma prova e tiver condição, leia toda a prova, que às vezes você acha na resposta, você acha numa alternativa seguinte a resposta da anterior. Uhum. Então, às vezes você está na questão 2, você acha uma dica para responder a 2 lá na 10, por exemplo. Então vamos ver aqui a 6. Deixa a 6 aqui de lado. Olha a 7. Marque a alternativa que melhor caracteriza as cidades-estados na Grécia Antiga. Mantinham harmonia entre si? Não. Esse povo, Não. de vez em Era quando, tudo- entrava em guerra. Não. Eram politicamente autossuficientes? Não sei. Sim, Possuíam princípios Sim. religiosos diferentes? Não. O princípio também. religioso era comum. Todos acreditavam ali nos deuses e tal. Sim, é porque eu pensei, tipo, pela escolha de um deles pela cidade aí. Aceitava como outra religião. Professor, você tá me Possuía uma escutando? organização econômica solidária? Não. Foda-se meu coleguinha. Era totalmente politicamente correto para cada um por si mesmo. Era cada um por si mesmo. Deu uma bugada aí nas linhas aí, professor. Enfim. Então, a gente, para responder a 6, faz o seguinte. A cidade-estado foi uma organização política típica da Grécia Antiga, que eram as características... Tá. O que é uma cidade-estado? Uma das suas características eram politicamente autossuficientes. Só que aí essa é a primeira parte da resposta. E aí ele pergunta também quais foram as mais notáveis, ou seja, as mais importantes. Atenas e Esparta. E Esparta. Atenas e Esparta. Massa. Atena, por causa da inteligência dela, tipo, pelo nível intelectual, eles não precisavam de ninguém. E Esparta pelo militarismo, eles não precisavam de ninguém para Muito bom. na guerra. Vixe Maria, vai estar ruim, viu? De 20 em 20 minutos é Presta foda. atenção aqui. 8. Observe a imagem e o texto para responder a questão. Observa-se que na democracia moderna desapareceram os anteriores critérios que discriminavam os cidadãos. Os critérios de impedimentos de ordem cultural, pois hoje votam analfabetos e alfabetizados e analfabetos. Sexual, votam homens e mulheres. Religioso, ninguém perde seus direitos políticos por motivo religioso. Censitário, não se divide mais os indivíduos em cidadãos ativos, com renda, e passivos, sem rendimento. Racial, por serem de outra cor que a maioria. Ou ideológico, por defenderem uma doutrina contrária àquela que domina o país. Foram todos eles derrogados ou abolidos, mantendo-se apenas uma exigência no limite etário para que o indivíduo se torne cidadão. Com base em nossas discussões durante a aula, diferencia a democracia praticada na Grécia Antiga da democracia representativa que temos no Brasil hoje. Da Grécia era muito particular, só pessoas do alto escalão, em média, você podia votar. Antigamente, camponeses, mulheres, negros não podiam votar, nem com outra sexualidade ou religião. Hoje em dia é muito mais diversificado e todo patamar, Todo qualquer mundo pode pessoa votar. pode votar. E outra, Professor, tem só um detalhe. professor, Oi? na Grécia tinha negros? Não. Não, Então, falei não. Raramente quando vinham da África ali, do norte da África, fazer um comérciozinho, mas a grosso modo não. Mas de modo geral, para responder essa pergunta rapidamente, a gente pode dizer o seguinte: a democracia na Grécia Antiga, ela era voltada exclusivamente para homens que fossem maiores de idade. Aí não há um consenso se o maior de idade é 18 ou 21 anos. Homens maiores de idade que tinham renda,
possuíam Ricos, né? renda e fossem de O família povo que era nobre. varão. Burgueses. Não existia a palavra burguesia na Grécia Antiga. Você pode chamar de Foi mal. aristocracia. E aí, Foi mal. muito cuidado com esse negócio, porque é como se eu falasse assim, o astronauta no Egito Antigo. Não Pega existe uma essa nota palavra de tanto. do século XX e quero levar lá para o século V a.C. Não faz sentido. A mesma coisa de eu falar proletariado da Grécia Antiga. Não existia proletariado na Grécia Antiga. O que é proletariado? Proletariado é trabalhador. Ah, É uma expressão que surge da Revolução Industrial lá da Inglaterra. Aquela galera que trabalhava lá nas da fábricas e tal. século XIX, né? 9. Para a gente não demorar muito, que eu quero mostrar a prova de Roma para vocês também. 9. Sobre a democracia ateniense, é correto afirmar que, letra A, havia uma ampla participação popular, inclusive das mulheres. Não. A gente acabou de ver na questão Não. anterior que não era isso. Letra B, baseava-se num sistema de participação indireta, com eleições para delegados distritais, que representavam a população em assembleias realizadas na Ágora. Não. Como assim? Não faz nem sentido. Participação indireta. Deixa eu explicar isso aqui rapidão. Vou contar uma história aqui muito doida. Vocês estão ligados que nós estamos numa crise política. E aí Sim. tem uma possibilidade do presidente sofrer um impeachment. Se ele sofre um impeachment hoje, quem assume é o vice-presidente e assim vai. Só que se chegar à conclusão de que tanto o presidente e o vice cometeram irregularidades, aí você caça a chapa toda. Aí você convoca novas eleições. Só que se isso acontecer depois de 2 anos de mandato, você chama eleições indiretas. Aí é o negócio aqui da participação indireta. O que seria essa eleição indireta? Seria o Congresso Nacional escolher entre eles quem vai ser o novo presidente até as novas eleições. Isso é eleição indireta. Então, letra B aqui voltando, baseava-se num sistema de participação indireta. Quem estava lá dentro escolhia as pessoas. Não era assim, não era quem estava lá. Oi? Então era assim, professor. Em Atenas era assim, porque o povo que era grande lá de dentro que escolhia o novo mandante, não sei como é que se falava. Na verdade, era o seguinte, era um sorteio. Era um sorteio. Não era quem estava lá dentro que escolhia, era um sorteio. Mas quando é assim, quando a gente vê uma questão que a gente fica em dúvida, a gente pode fazer o seguinte. Vamos deixar ela aqui sob suspeita, vamos olhar as outras alternativas. Letra C. Era marcada pela restrição na participação, já que o critério de exclusão era a alfabetização. Ok, tá errado. Letra C. Foi erroneamente denominada dessa maneira, já que a participação era restrita e indireta. Tá certo. A letra D também. Agora vamos à letra E. Estava ancorada num sistema escravista que permitia aos cidadãos atenienses uma dedicação quase que total aos assuntos políticos. Não. Errado. Sobre a democracia ateniense, ela não estava ancorada num sistema escravista. Era aristocrata, né? Ela era aristocrata. Ou seja, a democracia ateniense, ela pertencia, como alguém disse agora, que eu não sei quem. Só podia participar, parabéns, só podia participar da democracia e das discussões políticas. Não, foi isso que eu falei. Aristocracia, então. Ou seja, as elites. Então, só voltando aqui à letra B. Ela está errada por conta dessa questão aqui da participação indireta. Então, veja como que a gente... certa era B, no caso?
Não, a certa aqui, no caso, sobre a democracia ateniense, é correto afirmar que... Peraí. Eles estavam ancorados num sistema escravista que permitia aos cidadãos atenienses uma dedicação quase que total aos assuntos públicos. Olha só. A economia na Grécia Antiga, ela tinha parte das pessoas que trabalhavam ali, os trabalhadores livres, mas você tinha os escravos e os estrangeiros. Essa galera trabalhava. Para eu ser político, para eu ficar lá na Ágora, para eu ficar lá no parlamento discutindo e tal, ou eu fazia isso, ou eu trabalhava. Os dois não davam. Então, para eu me manter ali no parlamento, alguém tinha que trabalhar para mim. Por isso que era comum o sistema de Você é um escravidão por microempresário, né? dívida. Oi? Você é entre aspas, um microempresário. Um microempresário. Então, ou seja, para eu ser político nessa época, para eu conseguir ficar ali debatendo ideias, etc., eu precisava de alguém para ser meu escravo. Então, a 9, a opção correta dela é a letra E. Beleza. 10. A 10, vamos pular ela, porque ela tem que contar história e tal. E eu quero chegar lá na prova sobre Roma também. Inclusive, vamos lá para a prova de Roma. Não é, professor, porque você não pulou logo para ela. Espera aí. Professor, saudade dos seus desenhos lá da sala, ficava tudo errado. Desenho bonito, maravilhoso. Desenho bom daquele menino. Pô, tá acabando já a aula. Falta quantos minutos? Falta 10. Vamos dar um dash aí, professor. Mais uma vez, a prova de Roma do ano passado. Número 1. Junto com os gregos, os romanos foram o povo antigo que mais influenciou o mundo ocidental. A sociedade romana alcançou um desenvolvimento intelectual e artístico tão grande que até hoje as suas obras são admiradas em todo o mundo. Roma foi a cidade que atingiu maior concentração demográfica em toda a antiguidade. No século III, a cidade contava com 1 milhão de habitantes. Sobre Roma, é incorreto afirmar, ou seja, está errado. Letra A. Roma se localizava na Península Itálica, que ocupava uma posição de destaque no Mar Mediterrâneo. Certo. Tá certo. Península Itálica é a botinha lá da Europa. Roma surgiu da fusão de Onde o 7 Brasil ajuda na pequenas aldeias de pastores fundadas pelos povos latinos e sabinos. Certo também. Roma surgiu dessa galera aqui, principalmente dos povos latinos que dão origem à nossa língua. Letra C. As casas tradicionais romanas possuíam um saguão central e arejado denominado átrio. Não sei, professor, estou em dúvida. Professor, Tá deixa eu certo. entender o que é átrio, professor. Átrio é como se fosse um pátio. É um outro nome para se dar a pátio. Ah, tá. Eu acho que tá certo. Letra D. Os romanos ofereciam a mesma educação aos meninos e às meninas. Errado. D. Errado. Errado. 1, a D está errado, então. 2. Com base na imagem nas discussões em sala de aula, descreva a teoria do surgimento da cidade de Roma baseado na lenda de Rômulo Remo. Vamos Professor, pular tem essa esse trem aqui daqui. em Brasília, não tem essa estátua aí? Criados por um lobo. Isso. Mas vamos pular essa questão que ela, enfim, ela não é a principal, não. Alguém perguntou se tem essa imagem em Brasília, eu confesso que não sei. Tem lá no... Eu perguntei, tem lá no plano, não tem? Ou certeza que tem, eu já vi isso em algum lugar lá. Tu viu? Foi os caras mamando na cabritinha, moço. Não, moço, tem a ideia mesmo. 3. Os romanos foram um povo extraordinário, pois conseguiam transformar uma aldeia num império que regeu quase todo o mundo ocidental da época. A história de Roma divide-se em 3 períodos: monárquico, republicano e imperial. Durante o período monárquico, que se estende de 753 a.C. a 509 AC, marque a melhor alternativa.
Então, para saber isso aqui, você tem que entender bem as características de cada um dos Monarquia. períodos. Monárquico está relacionado a reis, monarquia. Que era Republicano uma e família império. que estava no poder sempre. Só a mesma família. Muito bem. Mas vamos lá. Roma foi governada por 7 reis, sendo os 3 últimos de origem gaulesa. A autoridade era subordinada ao Senado e à Assembleia Curiata. Os clientes eram os grandes proprietários de terra e detentores dos direitos políticos. A escravidão tornou-se a principal economia romana. Professor, Diga. eu pesquisei aqui, tem mesmo a estátua lá, fica lá no Buriti. Mentira, a Bela que falou aí no Foi a Isabela que falou. Não, mas eu pesquisei mesmo. Tem lá no Buriti, ela falou. Vou fazer questão de olhar depois. Mas vamos lá, 3 aqui rapidão. Ela falou a que não, melhor alternativa para descrever o período monárquico, a letra D de dado. A escravidão tornou-se a base principal da economia romana. É, porque quanto mais escravos você tinha, mais forte você era, né, professor? Certo. Porque mais trabalhadores você tinha para você mesmo e você teria um reino mais forte. Isso, cara. Porque chegou um ponto E que é o além do mais, seguinte... professor, tem a relação do Coliseu, né, professor? Com os escravos. Não, isso aí vai ser lá na frente. Isso aí vai ser lá na fase do Império. Então, isso aí vai ser depois de Cristo, na verdade. Então, veja só. Roma começa pequenininha. Para ela crescer e continuar crescendo, para eu ficar aqui à toa o dia inteiro no computador, jogando Free Fire, enfim, fazendo o que seja, eu preciso de alguém para pagar minha conta de luz, eu preciso de alguém para fazer comida para mim, para, enfim, lavar minha roupa e arrumar a casa. Então, cada vez mais, Roma vai precisar conquistar outros povos, ter mão de obra escrava, para manter o tamanho da cidade de Roma, propriamente dito, o império. Para que isso desse certo, eu precisava cada vez mais capturar escravos, crescer. Isso vai chegar um momento lá no século... a beirando a Idade Média, que isso vai entrar num colapso. Certo. Porque ficou tão grande que eles nem conseguiam administrar tudo, né? Ficou grande que eles nem conseguiam administrar, e um negócio que eu não expliquei para vocês ainda, mas eu vou deixar para uma próxima aula, eles vão começar a tretar com os povos bárbaros, com os gauleses, enfim, lá com... Isso já vi falar. Questão 4. Sobre o Coliseu Romano, responda por que ele foi construído e quais as atividades que aconteciam em seu interior. Entretenimento e o que acontecia era Arena. morte. Vamos melhorar sua resposta? Sim. Então vamos lá. Tinha teatro lá dentro, não tinha bagulho lá? A gente viu na questão anterior que que cada vez mais o Império Romano crescia. E a maior cidade era a capital, Roma, que ela era gigante, ela tinha ali centenas de milhares de pessoas, e você chegou a um ponto que você tinha aristocracia, você tinha os políticos, você tinha os comerciantes, mas você tinha também muitos pedintes, muitos mendigos. E essa galera ali entrava em convulsão, fazia revolta de vez em quando. Já dizia aquela velha máxima, cabeça vazia, oficina do diabo. Aí teve um imperador romano, um cara famoso chamado Júlio César, ele falou, olha, esse povo aí à toa tá enchendo o saco. Por que eu não construo um estádio, bota esse povo lá dentro para se divertir e não encher o saco? Eis que surge também a famosa política do pão e circo. Não. Eu vou dar pão para o povo, vou dar alimento para esse povo estar reclamando de comida, então dá comida para o povo. E vou dar circo, vou dar diversão. Então, o que acontecia lá dentro? Entretenimento, mas aí entretenimento a gente precisa descrever. Eu ficar sentado o dia inteiro vendo televisão é entretenimento. Eu ficar mexendo, jogando joguinho no celular é entretenimento. Mas esse povo fazia o quê? Assistia disputas de gladiadores. Tinha um negócio muito tosco, que é joga um homem lá contra um leão e vê quem ganha. Nossa. Olha que loucura. O famoso Golias ganhou. A resposta. Então veja como que a gente deixou a resposta mais elaborada.
Professor, deve ter Última. demorado pra construir esse trem aí, né? No? Meu Deus do céu. Não, às vezes não, cara. Você mete 10 mil Naquela época escravos lá, nesse negócio aí e vambora. Pronto. até os Mas o bichos mais essas interessante, pilastras aí. é o seguinte, não é simplesmente pôr uma pedra em cima da outra. Veja como há um processo, um projeto arquitetônico, há uma Pra não cair, harmonia, nós não moramos lá e aguentar muita pessoa. sem contar um projeto de engenharia, cara. É um negócio É, fantástico. e sem os caras usarem, tipo, um guindaste, essas coisas assim que a gente usa hoje em dia. Vou pesquisar Muito aqui pra saber se tem alguma coisa. Muito chique. Última questão aqui. Leia o trecho abaixo. Cada vitória dos romanos aumentava o número de escravos. Eram trazidos a Roma como prisioneiros e seu destino era trabalhar para os Opa. vencedores. Trabalhavam a terra sob a vigilância de um encarregado escolhido por seu dono. Nas cidades, trabalhavam em oficinas, como Professor, menos artesãos, de 1 minuto pra acabar, viu? comércio e em tarefas domésticas. Se em seu país de origem tivessem recebido qualquer tipo de instrução, podiam ter melhor situação que os demais escravos. Trabalhavam para grandes famílias, como gramáticos, arquitetos, cantores, preceptores. Todos tinham uma condição comum, eram considerados inferiores por natureza, não importando o que fossem ou fizessem, não tinham direitos, podendo ser castigados e condenados à morte por seus donos. Sobre o escravismo no Império Romano, é incorreto afirmar. Letra A. As condições para alguém se tornar escravo eram